Olá, boa tarde, graça e paz. Eu vou trazer para você hoje um estudo sobre a carta de Pérgamo. Nós pregamos sobre esta carta entregue a João para enviar para Pérgamo, assim como as demais, no domingo. Porém, houve uma queda de luz na igreja e não conseguimos terminar a gravação como gostaríamos. Mas vamos que vamos aqui. Primeira coisa que a gente precisa pedir para vocês é para dar seu like, é para se inscrever se não inscreveu, ok? Para que o canal possa crescer aos pouquinhos, mas continuar em crescimento, ok? Bem, nós observamos aqui que essa igreja de Pérgamo, ela fica numa cidade muito importante, porque Éfeso é uma das cidades principais da Ásia Menor, mas Pérgamo é a principal. Por quê? Porque é a sede do Império Romano, né? É ali que o culto ao imperador foi instituído em 29 a.C. Também é uma cidade que existe o culto a 4 deuses, né, da mitologia grega. Nós temos o altar de Zeus, Dionísio, Atenas, Asclépio ou Esculápio, né, 4 deuses, e o culto ao imperador, né? Então nós observamos que o texto nos mostra que aquele local é chamado o trono de Satanás. O porquê que é chamado trono de Satanás? Há uma discussão. Se é por causa do culto ao imperador ali, ou em função dos cultos pagãos, né? Ou uma terceira hipótese pelo conjunto da obra, né? Porém, nós observamos aqui que a igreja está inserida nesse meio. Talvez até pior do que Sodoma, porque aqui, se você não prestasse culto ao imperador, você era morto, né? Você era morto. Foi encontrado no altar de Zeus, que se fazia oferta a esse deus, restos de animais, mas também de um menino, né? Então era uma cidade muito complicada, onde se oferecia sacrifícios que muitas das vezes eram escusos. A gente não sabe o que acontecia ali. Mas o culto ao imperador era obrigado você exercer, né? Nós vimos semana passada que Policarpo, bispo de Esmirna, ele foi morto porque não jogou incenso na estátua lá no altar do imperador. Então nós vemos que a coisa era muito séria ali e a pressão era muito grande. Mas o problema central que Cristo detecta aqui, porque Deus sonda o coração, Deus sabe onde realmente está o problema, é que essa igreja está sendo tentada a ceder às pressões externas, né? O altar de Zeus, ele foi descoberto por um arquiteto alemão em 1870. E ele foi levado para Berlim, onde hoje está o Museu de Berlim, chamado Museu de Pérgamo, né? Porque está lá esses achados, e o altar de Zeus está lá. Quando você for lá, tira uma foto e manda para mim. Apesar de ter aqui, mas com você lá vai ficar legal. Então, esse altar de Zeus, como eu acabei de falar, era um local onde havia muita idolatria. E o povo está ali. Dionísio. Dionísio é conhecido como o deus do vinho, né? O deus da fertilidade, né? Na mitologia romana, ele é chamado de Baco, né? Da onde dá origem a Bacanal. Então você vê como era aquele culto a Dionísio ali, né? Chamado deus dos entorpecentes, o deus da droga também. Então você já pode imaginar como era as pessoas estando fora da sua consciência e praticando aquilo que nós entendemos como promiscuidade naquela cidade. Então os cristãos estão inseridos dentro desse meio aí. Tínhamos Atenas também, chamada também a deusa da sabedoria, filha de Zeus, né? A deusa da justiça. Então nós temos essas adorações e o povo de Deus inserido ali. Asclépio, ele era o deus da medicina, né? Era, com essa cidade também tinha no altar de Asclépio, no templo de Asclépio, tinha um local aonde você ia para você relaxar, né? Para você se tratar, se você estava estressado. Tinha psicoterapia com adivinhações do teu sono, dos seus sonhos, perdão.
Então era uma cidade que estava vivendo, era um local de muita paz no sentido físico, era um local onde as pessoas iam para relaxar, era um local onde as pessoas iam para se tratar, né? Como eu falei, Asclépio era o deus do quê? Da medicina, né? Ele era casado com Epione, que era chamada a deusa do calmante, tinham filhos. Eu tive que escrever isso aqui. Panaceia, deus dos medicamentos. Igeia, deusa da saúde. Taso, deus da recuperação. Aceso, deus da cicatrização. Então, você vê que é uma cidade que oferece esses tratamentos. É um local onde as pessoas vão para se tratar, para relaxar, para aproveitar. Aí você imagina a igreja do Senhor no meio desse, hein? Então, eles começam a ceder, ficar fraco. E esse é o diagnóstico do Senhor para essa igreja. Né? Olha como começa aqui a carta. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O nome Pérgamo vem de pergamin, né? Porque o rei Eunemes, ele pede ali para começar a se criar, né, uma maneira de escrever fora do papiro, que ele tem um problema com Alexandria, onde era a sede lá da fabricação de papiro, e ele então descobre o pergaminho. Daí o nome da cidade ser Pérgamo. E aí, ele diz lá no 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, é o trono de Satanás. Antipas foi o bispo dessa igreja, segundo alguns historiadores. E ele morre por não jogar incenso lá ao imperador. Então, nós observamos que Jesus diz: fere o pastor e as ovelhas se dispersam, né? E aqui eles estão enfraquecendo, porque o seu líder havia sido morto, né? Eles estão começando a fraquejar com todas aquelas pressões externas, né? Física, sensorial para eles. Então a gente observa que eles estão vivendo um momento de muito perigo, precisam se arrepender e precisam começar a buscar. Precisam começar a se arrepender. E ele diz no versículo 14: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas. Né? Balaão ensinando a armar ciladas contra o povo de Deus, a praticar imoralidade. Né? Os nicolaítas dizendo que o espírito está salvo, então pode usar teu corpo à vontade, faz o que você quiser. Você imagina quem queria manter a fidelidade no casamento, com pessoas dentro da igreja dizendo que nada, você tem que curtir, você só tem essa vida. Né? Se a gente cresce que só tem essa vida, eu acho até que valeria a pena meter o pé, mas não tem. Paulo falou assim, ó: se a nossa esperança se limita somente a essa vida, somos os mais miseráveis de todos. Mas nós cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado ao 3º dia. E foi visto por mais de 40 dias por várias testemunhas. Né? E há comprovação escriturística, histórica sobre a sua ressurreição. Não há nenhum lugar a sepultura de Jesus. Por quê? Porque ele ressuscitou e ele vive. E muitos judeus que estavam ali naquele momento, se recebessem Jesus como seu Salvador, eles eram simplesmente deserdados pela sua família. A família não falaria com o judeu que se converte a Jesus. Né? Hoje também, para os judeus ortodoxos, não fala com alguém que se converte a Jesus. Né? Então, a gente observa que o preço era muito alto para eles estarem vivendo uma mentira. Né? Os apóstolos estavam cabisbaixos, os apóstolos estavam deprimidos, com medo, e Jesus aparece para eles depois do 3º dia, né? E prova que ele está vivo, e eles então ganham ânimo, força para continuar e aguardar até o dia do Pentecostes para receberem a infusão, o poder do Espírito Santo. Então isso não é história, isso não é
algo que estamos falando como uma religião. A cada um tem que ter uma religião. Não, nós estamos falando do Deus que veio a esse mundo na pessoa de Jesus Cristo, pagou o preço pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades, né? Foi levantado e disse: quem crê em mim, ainda que morra, será salvo. Então, que salvação é essa que a pessoa tem depois que morre? É a vida eterna. E todos que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, não só Salvador, mas Senhor da sua vida, né, herdará a vida eterna. É promessa do Senhor, está na Bíblia, não sou eu que falo. Ok? Então, voltando aqui, eles estão sofrendo essa pressão, né, tanto que estão sentados ali no banco da igreja da doutrina de Balaão, quanto dos nicolaítas, né, dizendo que pode liberar geral. Mas aí vem o antídoto, vem o remédio. Jesus diz para ele: portanto, arrepende-te, se não vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, perdão. A primeira coisa que nós vemos aqui é: arrepende-te. Hoje em dia as pessoas dizem que não arrepende de nada. Só tem um que pode dizer que não se arrepende de nada: Jesus Cristo. Todos nós erramos, todos nós fazemos escolhas equivocadas. Todos nós gostaríamos de ter uma nova chance de recomeçar em alguma área. Todos nós. Então, eu todo dia antes de dormir eu me lembro: o que eu fiz hoje? Eu fui áspero com meu filho, eu fui duro com alguém na rua, eu fui omisso com alguma situação, eu tive algum pensamento contrário ao coração de Deus? Claro que eu tive, e eu me arrependo todo dia. Amém? Então, o que Jesus indica para eles: arrepende-se. Arrepende-se de vocês estarem quase cedendo, de vocês já estarem pensando em ceder, e alguns até cedendo. Arrepende-se de vocês permitirem esses dois aí na igreja, tirando a força espiritual de vocês, apelando para os impulsos mais primitivos dentro de vocês. Vocês estão permitindo isso aí dentro. Como é que vocês permitem isso? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você bota um pouquinho de fermento, toda a massa é levedada. Um pouquinho de pessoas ensinando e pregando coisas que não prestam, leveda tudo, contamina tudo. Paulo diz lá em Efésios, né, as más conversações corrompem os bons costumes. Quantos jovens não se corromperam por começar a caminhar com um jovem, outro jovem, que não tinha talvez uma boa índole ou tinha algum tipo de comportamento pernicioso e acaba influenciando? Né? Nós adultos, quantas vezes também, mesmo adultos, nós começamos a ser influenciados por alguém. Muitas vezes a gente anda com uma pessoa durante um tempo e já estamos repetindo os gestos dessas pessoas. Então temos que ter muito cuidado com aqueles que estão ao nosso redor, que sentam conosco. Bem? E ele vai dizer aqui: venho sem demora, e contra eles quem? Os que confessam a doutrina de Balaão e de Nicolau. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Essa espada na Bíblia sempre simboliza a palavra espada, a palavra de Deus. Todavia, nós entendemos que é uma linguagem bélica, né? É algo que Deus vai vir para confrontar. Pelejarei, é um linguajar bélico. Eu vou vir contra eles, né? E seguindo diante diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bem, o que ele fala aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? Quem está ligado espiritualmente, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele diz que vai dar uma pedrinha. O que significa isso? Uma pedrinha branca. Quando havia julgamento, né? Estamos falando aqui de um período helenístico, né? Estamos falando aqui de um momento ao qual, apesar de Roma ter conquistado a Grécia, eles abraçam a cultura. Então é uma cultura helenística. Melhor dizendo, apesar de estar debaixo do Império Romano, é uma cultura helênica em alguns aspectos, principalmente aqui na cidade de Pérgamo, totalmente, né? Apesar de ser sede do Império Romano. Então, o que ele diz aqui? A pedrinha branca e a pedrinha preta. O que significa isso? A pedrinha branca, quando alguém era julgado, né? O povo, então, tinha uma pedrinha branca e uma pedrinha
preta. Se ele fosse culpado, colocava preta. Se ele fosse absolvido, se ele fosse inocente, colocava branca. Então, fala-se de inocência, que em Cristo Jesus nós somos perdoados. Nós recebemos o quê? Nós fomos declarados justos, né? Uma outra interpretação também para essa pedrinha branca é que a pessoa, o filho, quando nascia, e se o pai reconhecesse que ele era seu filho, ele colocaria o nome do filho e o seu sobrenome numa pedra branca. E ele então teria esse tipo de certidão de nascimento, ok? Mas se o pai reconhecesse como filho. E uma terceira interpretação é que, uma vez que o viajante passasse, fosse hospedado por alguém, essa pessoa acabasse gostando desse viajante, né? E tivesse, de repente, desejo de tê-lo outras vezes ali, ou os próprios entes queridos, eles davam uma pedrinha, quebravam uma pedra branca, dava metade, e dizia assim: entrega um ente querido, quando ele passar por aqui, manda me entregar que ele vai ter o mesmo tratamento que nós dispensamos a você, né? Então, existem essas três interpretações quanto à pedrinha branca. O que os estudiosos mais enfatizam é a questão do nome escrito do filho numa pedra com o sobrenome do pai, né? Que simboliza que nós hoje somos adotados em Cristo Jesus, né? Nós somos adotados por Deus em Cristo no momento que cremos e entregamos a nossa vida a Ele e recebemos um novo nome. Nós somos chamados de filhos de Deus. Amém? Bem, queria deixar esse texto aí para vocês, esse pequeno estudo. Dê o seu like aí, se inscreve, mais uma vez eu te peço. E semana que vem estaremos em nossa igreja, estaremos estudando sobre a carta à igreja a Tiatira, ok? Um forte abraço, Jesus abençoe, tenha um bom restante de semana aí.